Olá para você do Orla TV que está ligado aí. Pois é, a gente está de volta com mais informações e dessa vez a gente vai falar sobre economia. Por isso nós recebemos aqui no estúdio do Orla TV o presidente do Banco do Empreendedor do Tocantins, Assi Fontes. Olá, presidente, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, uma boa tarde. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos que foram necessários, né? O ano ainda não terminou, mas o Banco do Empreendedor já fez aí um balanço sobre os empréstimos que foram concedidos esse ano. Foram cerca de 5 milhões de reais, não é isso? Exatamente. Nós, como de praxe, né, todo final de ano a gente faz um balanço para saber se as ações que nós desenvolvemos durante o ano surtiram efeito. E, para nossa satisfação, realmente teve um resultado assim, esperado já, mas que nos surpreendeu até um pouco, até pela condição que o país vem passando, a economia do país. Então, nós chegamos a um patamar que realmente foi um trabalho muito bem feito, um ano que passou que deu uma qualidade muito boa de vida para muita gente no estado do Tocantins. O público-alvo do banco são os pequenos empreendedores, os microempreendedores e também os servidores públicos. Exatamente. Nós temos duas linhas de crédito distintas. Uma para o pequeno empreendedor, né, o microempreendedor, que são aquelas pessoas que, via de regra, elas não têm acesso às linhas de créditos convencionais, dos bancos convencionais. E aonde ela tem que buscar o recurso para um negócio, para fomentar um negócio, aumentar o seu negócio ou criar um negócio novo para ela tem um recurso, o único recurso que ela tem é procurar o Banco do Empreendedor, aonde nós atendemos essas pessoas com a menor burocracia possível, com todas as chances dela conseguir um empréstimo para movimentar o seu negócio e assim aumentar a sua renda e a renda familiar. Ainda dá tempo de pegar empréstimo lá no banco? Olha, nós temos aí até o mês de dezembro, né, já estamos entrando no mês de dezembro, e nós vamos captar essas propostas sim. Se forem propostas viáveis ao banco, nós vamos estar atendendo. A outra linha de crédito que você me perguntou, que eu falei que são duas linhas distintas, mas que eu acabei não comentando, que é a assistência financeira ao servidor público, que é aquele empréstimo destinado às suas necessidades pessoais, onde ele pode solicitar um empréstimo ao banco e com desconto em folha de pagamento. Tá? O outro do microcrédito não. O microcrédito ele tem que ser para um negócio. Ele tem que provar que ele vai utilizar aquilo para um negócio. Então, o do microcrédito nós vamos estar atendendo ainda até agora em dezembro, né? Mas a assistência financeira ao servidor, que é o empréstimo para o funcionário público, nós vamos reabrir agora, tão logo reabra o orçamento do governo. Quais são os principais critérios para poder acessar esses empréstimos? Porque um dos principais é não estar com o nome sujo, tem que estar com o nome limpo na praça para poder solicitar esse empréstimo. O grande diferencial do Banco do Empreendedor é o seguinte: primeiro, nós somos um banco, mas é um banco social. Nós temos que botar isso na cabeça, nós não visamos lucro. O Banco do Empreendedor não visa lucro. O Banco do Empreendedor, ele visa sim, melhoria de qualidade de vida do cidadão. Então, a única exigência que nós fazemos, que o banco tem a fazer, é a pessoa arrumar um avalista para garantia do crédito e tanto ele, o proponente, quanto o avalista estarem com o nome limpo. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, se você solicita um maquinário qualquer para o seu negócio, o Banco do Empreendedor, então, o que faz? Ele vai lá, vai te emprestar para você comprar aquela máquina. Na hora que eu te empresto para você adquirir essa máquina, eu não vou lhe dar o dinheiro na sua mão. Eu vou pagar diretamente ao fornecedor, à empresa que está vendendo essa máquina. Para que isso? Por que isso? Aí entra o lado social de novo. Para que não haja desvio de finalidade. Está entendendo?
se foi para comprar aquela máquina, porque é muito complicado você dar dinheiro na mão de uma pessoa, às vezes ela está passando por um momento que está necessitando desse dinheiro urgente e acaba não comprando aquele material que ele vai precisar para o trabalho dele. Então a gente tem esse cuidado de pagar diretamente ao fornecedor. E nós não colocamos essa máquina em garantia. Ela não é alienada ao banco. Então o que a gente exige? Nós exigimos um avalista que tenha um nome limpo como proponente, que é a única garantia que nós temos do negócio dar certo, tanto para o banco quanto para o empreendedor, é um nome limpo, é ter esse nome limpo para ele honrar o compromisso dele. Então, por que nós achamos, por que nós não alienamos esse bem? Porque a partir do momento que ele ficar inadimplente conosco, por uma situação adversa, uma situação qualquer que a gente não sabe o que pode acontecer, passar por um período difícil dele, ficar inadimplente. Se eu tenho essa máquina alienada, é uma maneira que eu tenho de receber, pegando essa máquina dele e botando a máquina em leilão para reverter o dinheiro para o governo, né, para o banco do empreendedor. Mas a partir do momento que eu estiver tirando a máquina dele, aí sim, eu vou estar tirando também todas as probabilidades dele me pagar, dele pagar o banco. Porque eu estou tirando a ferramenta de trabalho dele. Então, a gente visa, a nossa preocupação realmente é com o social. Presidente, quando o senhor comentou a respeito da alienação de bens, a gente lembra também da questão do motobem, que é destinado para os mototaxistas, porque a maioria dos bancos convencionais, quando você vai pedir um empréstimo, seja para comprar até mesmo um veículo, é preciso que seja alienado, ou seja, até o final a moto é do banco, o veículo é do banco. Com o banco do empreendedor é diferente, né? É diferente. A preocupação do governo, eu não sei se vocês sabem, no primeiro governo, Marcelo Miranda, no nosso primeiro governo, no primeiro ano, nós montamos esse programa do mototaxista, financiamento de mototaxista. Na época, para você ter uma ideia, a categoria ela não era legalizada. Bom, e nós acreditamos nessa categoria de mototaxista. O governador, na época, falou assim, nós temos que fazer alguma coisa para esse pessoal, mesmo ela não sendo legalizada ainda. E criamos esse programa, né? E foi um sucesso na época, tanto foi sucesso que nós ganhamos um prêmio em São Paulo, o Prêmio Abram, pela iniciativa do Estado. E isso foi copiado, inclusive, no governo federal. O governo federal pegou o nosso projeto e copiou. Logo depois que nós fizemos esse programa, a categoria foi legalizada, então melhorou mais ainda. Mas qual que é a nossa preocupação? Nós retornamos para o governo agora, o governador chegou para mim assim, nós precisamos retomar aquele programa do mototaxista. Então vamos retomar. Da mesma forma que nós fizemos no passado. Ou seja, nós não vamos, a diferença que há. Primeiro, o juro nosso é de 1% ao mês. Isso você não encontra em lugar nenhum no mercado, né? A outra situação, por que a gente está financiando ele? Primeiro, para dar mais segurança ao usuário, para dar mais segurança ao mototaxista, para ele ter uma despesa, a despesa dele vai diminuir muito, porque ele vai ter uma moto 0 km na garantia e tudo mais. Então tem vários benefícios para essa categoria. E nós então fizemos da mesma forma. Nós não vamos alienar esse bem. Porque amanhã, se ele precisar vender por qualquer motivo, um motivo de doença na família, ou ele quer trocar por uma moto mais potente ou mais nova, não sei, ele tem a condição de vender com preço de mercado, ela não vai estar alienada a nada. E nós temos os nossos meios, porque a gente acha o seguinte, nós temos os meios de cobrança. Eu não preciso tomar a ferramenta de trabalho dessa pessoa. É uma injustiça você chegar e arrancar a ferramenta. Isso abre uma porta, se eu tomo essa ferramenta de trabalho dele, abre uma probabilidade de ele chegar para mim e falar assim, olha, eu não estou conseguindo pagar, mas agora que vai ficar mais difícil, você tomou meu ganha-pão, agora que eu não tenho como pagar mesmo. Então, há outras maneiras de você
de você conseguir renegociação, sem pressão, sem pressionar a pessoa, sem prejudicar a pessoa. Esse é o nosso objetivo. Então nós fizemos o programa, já implantamos aqui em Palmas, já fizemos a nossa primeira reunião de apresentação do programa em Gurupi. Por quê? Palmas e Gurupi, aí a pessoa pode falar, mas peraí, vamos começar pelas cidades maiores. Mas a gente está começando pelas cidades que estão organizadas como uma associação. E Palmas está organizada como Gurupi também. Araguaína já não está tão organizada quanto Palmas e Gurupi. Então nós já estamos levando para Gurupi o ano que vem, fizemos a primeira reunião, para poder então estar financiando eles. Nós estamos financiando para eles R$ 8.500. R$ 8.500 você compra um tipo de moto, né? Mas aí eles alegam às vezes que querem, mas eu quero uma outra que é mais cara. Não, mas peraí, você vai vender a sua e completar com dinheiro, você pode comprar, aqui é mais caro, né? Então não tem problema, está sendo atendido muito bem. E, além desse benefício para os mototaxistas, tem também para aquelas pessoas que precisam do veículo para poder trabalhar e não tem condições de custear as despesas para tirar a carteira de habilitação. Aí também o Banco do Empreendedor entra nesse momento. Entra também. É a mesma história do mototaxista. Também feito no governo anterior nosso, e o governador pediu que reeditasse o programa. Hoje, principalmente, da vez passada, você tirar uma carteira de motorista, uma CNH, não era tão absurdo assim. Hoje está absurda. É um valor assim. As taxas são muito altas, né? As aulas são muito caras. O CONTRAN exigiu mais número de hora aula, né? Então ficou assim quase que impossível você conseguir uma carteira com pagamento à vista. É aí onde entrou o Banco do Empreendedor. Mais uma vez, a gente fala novamente, é o olhar social da coisa. É injusto eu tirar um dinheiro do governo, um dinheiro do Estado, dinheiro do banco, para financiar uma carteira com uma pessoa que queira uma CNH para o lazer, para passear ou para qualquer outra coisa. A nossa visão é trabalho. Então nós fizemos um programa específico para a Carteira Nacional de Habilitação, desde que comprovadamente ela seja financiada para fins de trabalho. Se a pessoa chegar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, aquele piscineiro que vai na casa de cada um com a motinha dele, né? E carrega aquela tralha toda em cima da moto, ele não tem a carteira, está andando de bicicleta, mas ele precisa de uma carteira para comprar uma moto para poder carregar o material. É esse o nosso público. O pedreiro que precisa de uma caminhonetezinha, uma pampazinha, um caminhonete pequeno para carregar o material dele, esse é o nosso público, tá entendendo? A pessoa que está empregada numa empresa, mas que para galgar uma função melhor, como motorista, precisa da carteira de motorista também, esse é o nosso público, então ele tem que comprovar isso para a gente. As autoescolas foram credenciadas com o banco, todas elas. Nós, da mesma forma com o mototaxista, nós não indicamos autoescola para ninguém, nós não entramos nesse mérito. A pessoa vai escolher a autoescola dela, como o mototaxista também vai escolher a marca que ele queira e a concessionária que ele queira comprar. Nós pagamos diretamente a concessionária. A mesma coisa com a carteira de motorista. Nós pagamos diretamente a autoescola. Então, não passa o dinheiro para o aluno. A autoescola vai receber aquilo ali. Então, nós já fizemos aqui em Palmas. Araguaína não foi feito porque ela não está organizada como uma associação. Aqui tem o sindicato, aqui tem a associação e Gurupi tem o sindicato. Também fizemos a reunião em Gurupi para a Carteira Nacional de Habilitação. Então, a pessoa pode financiar todas as taxas, pode financiar troca de categoria, pode financiar a primeira habilitação, tá?
tudo ela pode financiar com o Banco do Empreendedor. Uma das novidades para o ano que vem é a questão do financiamento para os piscicultores, que a gente sabe a importância que eles têm dentro do Estado. Que benefícios serão esses? Como é que serão os critérios de seleção? A piscicultura no Estado ela é pujante, né? Ela é crescente, ela é um setor que está crescendo muito e que é muito interessante. E houve uma solicitação para o banco, lá em Brejinho de Nazaré, que tem um grupo, uma associação de piscicultores de Brejinho de Nazaré, que estão com criadouros, né? Estão fazendo a criação de na piscicultura lá. E aí nos procurou. E então nós decidimos fazer um programa específico aos piscicultores para compra, para aquisição de tanque-rede. Porque esses tanque-redes, eles variam. O tanque-rede mais barato é R$4.000, vai de 4 a 10 mil. E eles não têm recurso para pagar à vista esses tanque-rede. Mesma coisa, se for um banco comercial, não consegue o crédito. E nos procuraram. E o Banco do Empreendedor, obviamente, ele tem todo o interesse do mundo. Chamamos o Rural Teams também foi um dos que reivindicaram essa linha de crédito conosco. Sentamos com o Rural Teams, como a gente não tem um know-how, né? A gente não tem know-how no assunto, o Rural Teams nos forneceu toda um treinamento de como proceder. Ele vai ter assistência técnica, é do próprio Rural Teams. Então, aquele piscicultor lá de Brejinho, mas isso nós vamos expandir depois para o estado todo. Ali vai ser o piloto. Aquele que eles necessitando de fazer esse crédito conosco, o Rural Teams vai fazer o projeto de cada um, vai nos enviar e ali sim nós vamos fazer o pagamento direto também ao fabricante do tanque-rede para eles produzirem o peixe deles lá. Isso então a gente está prevendo agora, já estamos formatando o programa, porque tem as instruções normativas, tem decreto para a gente fazer, porque é um programa específico, tem a parceria com o Rural Teams, tem que fazer um convênio, um termo de parceria. Então nós já estamos findando tudo agora esse ano de 2017, para logo quando reabrir o ano de 2018 a gente já está começando a atendê-lo. Muito bacana. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Orla TV. Foi um enorme prazer conversar com o senhor. Igualmente. Estamos à disposição a hora que quiserem e a hora que a gente precisar a gente corre aqui com vocês. Pode contar conosco. Muito obrigado. O Orla TV fica por aqui e até a próxima.